Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Hoje, dia 9 de fevereiro, estamos aqui para finalizar o capítulo 12 da nossa leitura. Vamos ver aqui. Estamos caminhando bem. Muito legal, né? A gente vem aprendendo bastante coisa, né? Nessas leituras. No mês de abril, vamos fazer um ano de canal. Nossa, isso é muito especial. Muito importante porque é um passo a passo, né? Que a gente vai tendo uma construção, a gente vai se contornando mesmo, né? Dentro disso. Então, é muito bacana. Fico bem feliz aí com a companhia de vocês, com a escuta de vocês, com, né, a dedicação, sim, de estar lá no grupo, de ler os meus escritos. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. A gente parou aqui, né? No 12,18. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Tu podes, contudo, muito bem dizer que uma ideia pareceu ter adquirido vida própria e te obrigou a fazer coisas que nem mesmo sonharias fazer. Então, vejam, é muito importante esse primeiro parágrafo aqui, essa primeira frase, porque fala de eu me questiono às vezes, e é algo assim que eu já percebi, né? O que nos leva a ter vontade, né, de fazer certas coisas, de ir a certos lugares e de repente lá a gente encontra alguém ou a gente vê alguma frase ou algo acontece, de bom ou de ruim até, mas a gente tem que passar por aquilo, né? Da onde que surge essa ideia, né? De uma consciência maior, né, que entra em sintonia com a nossa, né? Eu acredito muito nisso. As pessoas frequentemente se recordam de suas vidas e imaginam como foram de um lugar para o outro. E algumas podem ver que uma ideia se enraizou e mudou o que parecia ser um destino já escrito. Vejam, né? As coisas da vida mudam, né? Sem, assim, às vezes a gente está passando uma dificuldade, uma questão assim difícil, e, e aí a gente as coisas mudam da noite para o dia, né? Ou as decisões, e a gente acaba mudando algumas decisões, e é mesmo por esse viés mesmo, né? A gente vai mudando as opiniões, a maneira de pensar aí. Na medida em que é possível descrever a separação com palavras, isso é o que aconteceu. Uma ideia de separação entrou na mente do Filho de Deus, como qualquer outra de vossas ideias. Essa ideia não deixou sua fonte e tampouco mudou a essência de sua fonte, em absoluto. Embora uma ideia de férias de aventura, quando materializada, poderia remodelar a vida daquele que dela participa. Não mudaria quem a pessoa é, quem seu pai é, ou a natureza da família em que ela nasceu. Tudo o que mudaria seria a forma de sua vida, o que aconteceria nela, talvez os lugares em que aconteceria, ou as pessoas que fariam parte dela. Em resumo, os aspectos externos da vida. Então vejam, né? Ele contando aqui que com relação a dando uma ideia, né, de uma viagem de férias, né? Os aspectos exteriores, né, que mudam. Da ideia da separação veio a ideia de um aspecto externo da vida. Antes da ideia da separação, tal coisa não existia e continua não existindo, exceto como uma extensão de ideia original. Assim como falamos que teu desejo de proteger ou controlar se origina do conceito do medo, e reconhecemos que, sem o medo, tal desejo não existiria. Assim também é com o aspecto externo da vida. Vejam, né?
O controle e a proteção, né? O desejo de proteção está muito relacionado com o medo, né? O medo de perder, o medo de não ter, né? Então tem tudo isso, né? Sem a ideia original da separação, o aspecto externo da vida não existiria. Então vejam, né? O aspecto externo, né? Sem a ideia original da separação, o aspecto e ideia da vida não existiria, porque a gente se sentiria unido, né? Assim como o medo não é real, ainda que pareça ser, a separação tampouco é real, embora também pareça ser. Vejam, se a gente se sente com medo, tem as nossas limitações, a gente está no aprendizado de ver que isso não é real, né? Que é algo da mente, né? E é um trabalho mesmo, né? De autoobservação, da gente poder se investigar, né? E também o simples fato da gente ser uno com Deus é uma realidade, que também a gente está se tornando consciente para isso, né? Se colocando em consciência para isso. Então, a gente está buscando se separar do medo, mas também da separação, né? O pai não impediu que a ideia de separação acontecesse. E não poderia fazê-lo, assim como tu também não poderias impedir que uma ideia ocorra a ti. Da mesma maneira que uma ideia tua, uma vez nascida, continua a existir, assim também aconteceu com a ideia da separação. Mas, assim como tuas ideias não adquirem vida própria, mesmo que às vezes pareça ser assim, essa ideia também não tinha capacidade de ser mais do que era, exceto na medida em que o filho escolheu participar dela. Vejam, né? Eu sinto, assim, de verdade que a força maior, né? é, Essa energia, consciência divina, né? Que nos traz inspiração, nos traz as ideias, né? E, e somos movidos, né? E cuidados por ela, né? Pelo grande Pai. Assim, a participação do filho na ideia de separação pareceu originar uma vida totalmente reformulada, um destino diferente daquele que já estava escrito. No entanto, tal participação não poderia resultar de nada além da ideia original, e não poderia acontecer na realidade, mas apenas no aspecto externo da vida que a precedeu. A ideia da separação não mudou nada na realidade, mas tornou-se um drama encenado em um palco tão real que parecia ser realidade. Então, aqui ele continua falando da separação, né? A separação só é dolorosa para aqueles que acreditam que ela pode acontecer na verdade. Então, vejam, né? Se a gente acredita que é uno com Deus, que tem essa força maior, a gente acaba sofrendo menos, né? Não tem tanta dor. Que significado teria a rejeição de um filho ou a morte de um pai ou uma mãe para aqueles que não acreditam na separação? É um sentimento que a gente ainda não tem capacidade para sentir, né? Essa união 100% com os nossos pais depois que eles partem, né? A gente é humano e a gente vai sentir essa partida, né? Acaso acreditas que Deus acredita na separação? Ele não a conhece, e porque não a conhece, não existe. E porque ele não a conhece, não foi ferido por ela. Ele não conhece a rejeição ou a morte, não conhece a dor ou a tristeza. Seu filho permanece com ele em seu lar eterno, como sempre unido a ele, em completude eterna. Vejam, né? Deus, ele simplesmente é a força maior, né? A gente que está nesse mundo da terceira dimensão,
um mundo assim mais denso, né? Que a gente precisa estar mais conectado, né? Com essa, confiar mesmo nisso, né? No entanto, embora a extensão do filho em um mundo externo seja bastante real, ela é tudo que verdadeiramente real dentro dele. O filho não poderia criar se não fosse a semelhança do pai, que criou tudo ao entender a si mesmo. Nem a extensão do pai nem do filho diminui o pai ou o filho de maneira alguma. Substitui a palavra pai pela palavra criação e observa se esse conceito fica mais claro para ti. Como poderia a extensão contínua da criação, uma criação permanente, diminuir a si mesma e se tornar menos do que era no princípio? Aquilo que chamamos de Pai é apenas a face celestial da criação, a personificação daquilo que não pode ser personificado na verdade. Achas difícil de acreditar que a criação possa ser benevolente e gentil, ou apenas um outro nome para o amor? Mas assim, e isso é assim. Deus é apenas o ponto inicial da criação, o criador da criação e, no entanto, a própria criação também. O Filho e o Espírito Santo, assim como a criação, surgiram do ponto inicial de Deus. Deus também é o ponto inicial do Filho e do Espírito Santo, o Criador do Filho e do Espírito Santo. E, no entanto, ele também é o Filho e o Espírito Santo. Então, vejam, Deus está em tudo e em todos, assim como em nós, né? No Espírito Santo, no Cristo, no Filho. O Filho aqui, ele fala, né, que é Jesus, né? Então, ele está em tudo, assim como em nós, né? Agora, leva esse padrão adiante, pois o padrão da extensão de Deus é o padrão da criação e, portanto, o padrão do universo. O Filho se estendeu na criação e tu és essa extensão, tão santo quanto ele. A ideia da separação apenas parece tornar o Filho de Deus suscetível à divisão. E esses símbolos em forma de palavras apenas parecem separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo da criação um dos outros. Então vejam, né? Essa última parte aqui, ele fala muito, né, sobre que da mesma maneira como Deus é uno com o Cristo, né, que é o Filho que ele fala ali, com o Criador, com nós também, seres humanos, não tem diferença nenhuma. O que tem diferença é a questão da gente ainda estar no aprendizado, né? Não somos tão conscientes dessa consciência ainda, mas é a mesma coisa que perguntar, a gente ser uno, né? Com essa força maior, é a mesma coisa que a gente perguntar para o peixe que está dentro do mar onde está a água. E ele vai, nossa, mas que água? Porque ele está tão mergulhado e dentro, faz parte dele, que ele não vê a diferença, né? Isso é se sentir uno, né? Então, é um estado de consciência, né? E a gente consegue atingir isso sutilizando o nosso corpo, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que a gente possa entrar nessa vibração de consciência, né? Então, é um estado de consciência mesmo, né? É uma consciência divina, é uma inteligência, né, que nos conduz, né? Por que que a gente tem certas vontades, certas ideias, né? Da onde vem, né? Então, somos conduzidos por algo maior, isso é um fato, não tem como duvidar. O que a gente tem que fazer daqui para frente é começar a perceber mais esse movimento atuando em nossas vidas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, estamos finalizando o capítulo 12. Isso é uma alegria.
E semana que vem a gente inicia o capítulo 13, observação e experiência. Deve ser bacana, né? Que daí a gente entra mais na parte da prática mesmo, assim, né? Apesar que ele não fala especificamente assim, né? Ah, vamos fazer uma prática aqui. Mas ele conta algumas coisas, isso é muito legal. Tá bom? Um bom domingo para vocês e até mais. Tchau.